Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aqui mais um vídeo. Hoje eu vou fazer o básico de Express. Só vamos fazer uma request get, quer dizer. Vamos abrir o terminal para começar. Opa. Vamos usar um npm init para a gente poder iniciar o nosso projeto. Porém, para a gente não ficar clicando Enter, vamos fazer um -y. Então, aqui criou o nosso package.json, aqui é onde fica a configuração do nosso projeto, como o nome, a versão, a descrição, o man, os scripts que a gente vai usar, e aqui embaixo vai aparecer as dependências, mas por enquanto vamos dar esse type de common.js, vamos colocar módulo, e vamos instalar a dependência do npm install express, que é o que a gente vai utilizar. Aqui, instalar a dependência. Esse package.json, ele serve para quando alguém vai iniciar o projeto em outra máquina, eu dou apenas um npm install e ele já instala todas as bibliotecas que eu preciso fazer. Então eu não preciso dar npm install express, npm install pg, que é a biblioteca do Postgres, npm install .env, que seria do biblioteca .env no caso. Então vamos supor, vamos deletar aqui o node modules e vamos criar o server.js. Então aqui a gente criou um projeto em outra máquina. A gente deve dar apenas um npm install e ele vai aparecer aqui, ó, node modules, que aqui é onde ficam as informações da biblioteca. Que no nosso caso só tem o Express. Já fizemos tudo aqui no package.json, que seria só isso mesmo. Existem muitas coisas que a gente pode fazer aqui, por exemplo, colocar um script start, por exemplo, para a gente fazer alguma coisa que a gente tem npm start. Porém, isso a gente não vai utilizar, vamos ensinar apenas o básico. Para começar o nosso código, deixa eu ver se dá para silenciar aqui. Vamos dar um import express from express. Aqui a gente está basicamente falando para o nosso servidor, para o nosso código no caso, que a gente vai utilizar para o Tech Express. Vamos criar uma constante, const app. Esse app, essa variável app, ela pode também ser server, ela pode ser abacate, ela pode ser qualquer coisa, porém é comumente usado pelos programadores app ou server. Eu gosto de utilizar app, vamos deixar assim, express. Aqui a gente está falando que vamos utilizar na variável app a função express da biblioteca express. Vamos dar um app.use, abre aqui, express. Agora nós vamos falar para o nosso servidor conseguir interpretar o método JSON. Então sempre que alguém enviar uma requisição, post, put, patch, delete, ele vai conseguir interpretar essas requisições. Eu já vou explicar daqui a pouco sobre requisições. Vamos dar um app.listen, que seria express, escute, listen de escute, em inglês. Porta, então vamos dar um port, vamos criar variável no caso. Port igual a 8080, vamos usar essa porta da máquina. Então, Express, servidor, escute a porta 8080. E quando vocês ouvir a porta 8080, dá um console.log. Aí vamos utilizar a crase que eu vou colocar a variável dentro desse texto. Vou colocar server run on http localhost. Aí vamos colocar o símbolo de dólar, chaves,
Isso a gente coloca dentro do crase quando a gente quer colocar uma variável. Port. Assim, o nosso servidor ele já vai funcionar. Então vamos dar um node, ponto, ponto não, vamos dar um wash já. Esse wash ele serve para sempre que eu fazer alguma edição no código, ele já reinicia o servidor para mim. Então eu não preciso dar Ctrl C toda hora, node.server. Então node traço traço wash ponto barra server ponto js. Então ó, ouvindo server rodando na porta no em localhost 8080. Vamos dar um Ctrl click, ele abriu. Aqui está aparecendo cannot get. Esse cannot get significa que ele não achou nenhuma requisição na pasta na raiz dos endpoints, que seria o próprio server.js. Então ele não achou nada. Quando a gente faz pelo navegador, a gente automaticamente faz o get. Para a gente poder fazer os outros métodos que eu vou explicar daqui a pouco, post, put, pat, delete e muitos outros, a gente normalmente utiliza algum sistema. Eu utilizo o Postman, porém nesse vídeo a gente não vai fazer ainda isso. Então, ó, não achou uma requisição get, não conseguiu uma resposta no get na raiz, que ele procurou automaticamente na raiz. Então, aqui a gente vai fazer uma requisição get para ele poder ouvir. Então vamos fazer um app.get. Vamos colocar na raiz. Então a gente coloca entre aspas barra, vírgula. Aí aqui a gente coloca rec, vírgula, res. Rec seria de request, requisição. Res seria de resposta. Então, quando um usuário ele faz uma requisição, por exemplo, para login, ele faz uma requisição enviando o e-mail e a senha, e o servidor faz a regra de negócio dele e vendo se o e-mail existe e se a senha está certa para aquele e-mail. Aí ele devolve um res, que seria o status 200, 201, por exemplo, 204, que seria basicamente falando, ó, deu certinho a isso, você pode logar. Então o REST seria mais ou menos isso, a resposta de volta para o usuário. Vamos fazer aqui, console.log hello world. Aqui eu estou basicamente falando que assim que eu receber uma requisição, eu vou mandar um console.log, aqui no terminal vai aparecer hello world. Então vamos fazer a requisição F5 hello world. Então a gente pode ver que já está funcionando o sistema. Mas caso a gente queira passar uma mensagem, nós dá um res.status. Aí a gente coloca aqui o status, que no nosso caso seria ok. Existem muitos tipos de status, é de 200 a 500. Ponto, JSON. Aí aqui vamos passar uma mensagem. Message, ok. Que esse 200 seria o tipo de status ok, quando dá certa requisição. Então vamos vir aqui. Mensagem, ok. Ou a gente pode dar caso fosse mal a requisição, teria um if ou else. Caso fosse true, por exemplo, ele daria o ok. Caso fosse o else, desse errado, ele daria um error bad request. Então, vim aqui, error bad request. Existem infinitos tipos de forma que a gente pode passar uma resposta. Infinitos, no caso não infinitos. Vamos utilizar, vamos criar uma constante, uma const, vamos fazer users
user. Vamos criar um usuário só. E na verdade não vai ser uma constante, vai ser um array. Então vamos fazer let. Vamos criar um usuário bem básico aqui. A identificação dele, o ID vai ser 1. Name vai ser o Leco. E o password vai ser, opa, abacate 1, 2, 3. Aqui eu basicamente criei um array mesmo. E vamos passar dentro desse JSON o user. Ó, user ID, number, name, string, ele já detectou que é esse daqui. Então quando a gente fazer uma request agora, ele vai pegar esse array e vai enviar para o usuário. Então vamos dar um F5, ID 1, fuleco, opa, name fuleco, oh meu Deus, password, abacate, 1, 2, 3. Então esse daqui seria o básico de é, Express. Existem muitos métodos, além do get que a gente utilizou aqui. Existe o post, que seria para adicionar alguma coisa, algum recurso, por exemplo, cadastrar um usuário, cadastrar algum produto. Tem o put, que seria para atualizar, e ele seria, no caso, atualizar todas as partes de um recurso. Então, por exemplo, atualizar o nome, atualizar a senha, atualizar o ID, atualizar o e-mail. Existe o batch, o batch, que seria para atualizar apenas uma parte do recurso. Então, por exemplo, o usuário pediu apenas para trocar a senha, aí ele troca apenas a senha. O usuário pediu apenas para trocar o name, ele troca apenas o name, apenas o e-mail, apenas o e-mail. E o delete, que se você sabe o básico do inglês, ele basicamente faria isso daqui, excluiria o usuário inteiro. Então é isso. Esse daqui é o básico de Express. Mais para frente, talvez eu ensine um pouco mais sobre service, controllers, routes e tudo mais. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida pode comentar. Deixa eu parar a gravação. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.